todos vocês, obrigado pela sua presença, pela sua companhia, poder vos assentar. Fala para a pessoa que está do seu lado e diz assim: a chave mestra. Você precisa da chave mestra. Sabe o que é a chave mestra, irmão? Fala para ele, sabe o que é a chave mestra? É a chave que abre qualquer porta. Nós já ouvimos ministrações aqui poderosas falando sobre ela. E às vezes esquecemos de usar essa chave tão poderosa, essa ferramenta tão poderosa que Deus ele nos concedeu. Uma chave que fez Abraão esperar por mais de 20 anos o seu filho. A chave que fez Davi lutar e perseverar até se tornar rei. A chave que fez José se tornar próspero na casa de Potifar, mas não se contentar em estar lá, em prosperar na cadeia e se tornar o governador e viver o sonho que Deus sonhou para ele. A chave que fez Daniel na cova dos leões ser livre por Deus, que fez Sadraque, Mesaque e Abednego ser livre por Deus na fornalha de fogo. A mesma chave que fez Paulo, que era um assassino sanguinário, se converter aos caminhos do Senhor e ser fiel a Ele até o fim, acreditar que o que ele estava fazendo era o certo. A mesma chave que quando você usa, você vê milagres e maravilhas, prodígios e sinais nas mais diversas áreas, na área espiritual, na área emocional, na área relacional, na área financeira. Todos nós, quando nós usamos essa chave, as portas se abrem. Coisas extraordinárias acontecem. Quando nós olhamos para trás, a gente se pergunta: meu Deus, como foi que eu consegui? Quantas vezes, pastor, milagres aconteceram e o senhor olhou para trás e disse: meu Deus, como foi isso? Que coisa extraordinária. Imagine a gente vir nos cultos de terça-feira e ver o pastor dando um tapa nas pessoas que estão sentindo dores. Os ossos com osteoporose, com diversos tipos de problema, voltam ao normal. Essa mesma chave que o pastor, ele utiliza às terças, às quartas, aos domingos, quando vai conversar com alguém, é a mesma chave que está disponível para você se você usar. Ele lutou, perseverou e galgou degraus em que a autoridade e poder foi dada a ele numa dimensão muito maior do que a nossa. Mas a chave que Jesus te deu, essa chave mestra, se você usar, independente do tamanho, se é pequeno ou grande, se você usar, irmão, você vê milagres e maravilhas. Que chave é essa, irmão? A fé. Quando você usa a fé, milagres acontecem, maravilhas acontecem. O casamento que estava à beira da destruição é restaurado. A pessoa que estava com a empresa à falência e usa a fé, abraça-se na promessa que Deus fez a ele, vê a empresa ser restaurada, vê aquele filho que estava na marginalidade voltar aos caminhos do Senhor, vê as finanças ser restauradas, a vida emocional que estava em desequilíbrio, a pessoa que estava ansiosa, que estava depressiva, e usa essa chave, usa a fé para restaurar qualquer área, qualquer aspecto da sua vida, as coisas se transformam. E quando nós usamos essa chave nos princípios de Deus, que Deus estabeleceu para nós, e o que são princípios? São fundamentos atemporais e universais, que onde você usar, quem quer que os use, milagres vai acontecer. Independente de onde a pessoa esteja, do país em que ela esteja, se ela decide utilizar os princípios que foram estabelecidos por Deus aqui, que está dando certo há milhares de anos, dá certo na sua vida também. Mas Fred, será que é possível? É possível porque a Bíblia diz que é possível, não depende de mim. Não depende do nosso estado emocional, porque nós já ouvimos ministrações poderosas aqui do pastor, em que a fé, ela não está baseada nos nossos sentidos, ela não está baseada naquilo que seus olhos veem, naquilo que seus ouvidos ouvem, naquilo que o seu ouvido
Ouve. O que você está sentindo? Às vezes você sente desespero, sente tristeza, sente angústia. A fé é o sexto sentido, que quando utilizada nos princípios de Deus, milagres acontecem. Pastor, vou fazer uma pergunta difícil para o pastor essa noite. O pastor que é especialista nesse assunto. Pastor, quando alguém se baseia naquilo que vê, naquilo que ouve, naquilo que sente, ela prova milagres? Não, porque ela está vivendo pelos seus sentimentos, sentidos, 5 sentidos. E a chave mestra, como você falou, é o sexto sentido, que é a fé. E isso aí, quando nós usamos, nós vemos Deus se manifestar, porque nós não nos detemos no que vemos, ouvimos ou sentimos. E por isso que Deus opera, é tirar os olhos da situação e colocar nele, que aí você vê milagre. Você pode aplaudir ao Senhor? Obrigado, pastor, Deus abençoe. E o que a fé diz respeito a esses princípios quando utilizados? Quando nós exercemos a fé, o que a palavra de Deus diz? Hebreus capítulo 11, versículo 1, vamos abrir. No capítulo que fala sobre fé, que define sobre fé. O capítulo onde está escrito o que os heróis da fé fizeram. Diz assim: ora, a fé é a substância, dependendo da tradução, é o firme fundamento das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Essa versão é a Bíblia King James Fiel, viu? O que é que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você? Seus olhos podem não estar vendo, seus ouvidos podem não estar ouvindo nem sentindo, mas quando você usa a fé, quando você usa o que Deus te deu, essa chave mestra, pequena ou grande, quando você decide usar, irmão, você vê milagres e maravilhas na sua vida. Quando você decide usar essa chave mestra e se basear nos princípios e nas promessas de Deus, você vê milagres acontecendo na sua vida. Eu posso pensar, eu estou vendo aquele negócio ali, melhor uma cadeira. Eu estou vendo uma cadeira, eu ainda não sentei, mas eu acredito que se eu sentar eu vou descansar minhas pernas. Eu não vou nem dizer que vou cair, porque eu não vou cair por causa só do fato de ver a estrutura. Eu sei que eu não vou cair, mas algo que eu não estou vendo, o relaxamento das minhas pernas. Mas eu acredito que se eu sentar, eu vou relaxar. Eu relaxei. Faça assim comigo, relaxe aí a perna, estica ela um pouquinho aí. Esse é um exemplo super simples. Imagine quando você está numa empresa, Deus te deu um projeto de uma empresa e você inicia seu negócio. Aos olhos naturais, você não tem dinheiro nem para começar, você não tem capital de giro, você não tem network, você não tem nada. Você só tem fé. Você vê a porta se abrir quando a pessoa persevera. A porta se abre, os clientes começam a chegar, e se a pessoa continua perseverando naquele caminho e na promessa da qual Deus fez a ele, aquela pessoa começa a ver a empresa se expandir, crescer e romper de uma maneira sobrenatural. Mas quando a pessoa ela decide no meio do caminho ser infiel aos princípios, como ela deixa de ser fiel aos princípios, então os frutos do princípio ela deixa de colher. Quando você olha para alguém lá no mundo, lá fora, que nunca colocou o pé aqui na igreja, se você investigar a vida dela, você vai ver que ela está cumprindo princípios que às vezes ela nem sabe. Está prosperando, está crescendo, está sendo abençoada de uma maneira sobrenatural. Aí você observa, aquela pessoa tem um coração generoso. Aquela pessoa tem um coração humilde. E outros princípios tais que quando nós seguimos, nós achamos o favor de Deus. Aquela pessoa abençoa os pobres. Aquela pessoa faz isso. Se você questionar ela, ela vai dizer o quanto fez.
E o que faz, se você olhar a biografia dela, você vai perceber que ela faz várias coisas que ainda que ela não saiba, está aqui. Ela está vivendo os princípios, ainda que ela não saiba, ela ouviu de outra forma, ela aprendeu de outra maneira, mas ela está vivendo os princípios de Deus. Sabe aquele princípio de semear, que Paulo deixou registrado lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7? Não se engane, irmão, que o homem semear, isso ele colherá. Se você semeia generosidade, se você semeia amor, se você semeia paz, se você semeia bons conselhos, se aquele que está cansado, fatigado, você tem uma boa palavra para dar a ele, o que é que você colhe, irmão? É um princípio. É um princípio da palavra. Se você semeia, se você é generoso, se você abençoa pessoas, o princípio se cumpre na sua vida. Assim, o que você semeia, você também colhe. Se você está servindo as pessoas, está sendo benigno, um princípio da palavra. Você tem um coração benigno e age com benignidade com as pessoas. Você é fiel e benigno. O que acontece? O que Provérbios declara é que quando você age dessa forma, você encontra o favor de Deus e dos homens. Ou seja, quando nós decidimos usar a fé que Deus nos deu, que vai além dos sentidos, que vai além do que nós vemos, do que nós ouvimos, do que nós sentimos, do que as nossas mãos podem apalpar. Quando nós decidimos viver por fé, acreditar nas promessas de Deus, que a palavra de Deus é real e que se eu cumprir a palavra eu vou viver o que a palavra me promete que eu vou viver. Se a palavra de Deus diz, é algo que é difícil para as pessoas perdoar. Jesus, ele disse que quando nós perdoamos as pessoas, nós somos libertos e aptos para sermos perdoados por Deus. Para algumas pessoas isso é difícil. Algumas pessoas sofrem, padecem porque não conseguem perdoar. É um princípio que ela está deixando de cumprir. É uma promessa que ela está deixando de aproveitar. É um fruto que ela está deixando de colher. Por quê? Porque ela não está conseguindo cumprir um princípio. E a palavra de Deus, nós não vivemos ela sem colher frutos. O que você planta, o que você semeia baseado na palavra, você colhe, irmão. Se a palavra de Deus diz para você ser fiel e você é fiel, você vai colher os frutos de ser fiel. Se a palavra de Deus diz para você ser um pacificador, é o que Jesus diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Um princípio, irmão. Ao que Jesus ele declarou, seja um pacificador, em outras palavras, seja. Quando você decide fazer isso, você está agradando o coração dele lá em cima e você colhe os frutos disso. Porque diante de situações em que você poderia ser prejudicado, por você plantar, por você semear paz, tranquilidade, por você desfazer brigas, guerras, contendas, por você desfazer inimizades, por você unir pessoas, por você fortalecer pessoas, o próprio Deus te favorece, às vezes através de ímpios. Você pode não estar num lugar, mas eles te favorecem. Deus inclina o coração deles. Por quê? Porque eles não são tolos, irmãos. Principalmente as pessoas que estão em alta hierarquia vão fazer investigação do que está acontecendo de fato. Aqueles boatos sobre você é verdade ou é mentira? Faz a investigação e as pessoas fazem a investigação e constata. E constata que você é fiel, que você é íntegro, que você é uma pessoa dedicada, diligente em tudo que faz, que você entrega mais do que te pedem. E ao invés de te prejudicar, você é abençoado. Ao invés de te prejudicar, assim como Mardoqueu, que Amã tentou prejudicar Mardoqueu. Talvez alguns não saibam a história em que um homem com inveja do tio de Esté, que um dia foi rainha, ficou com inveja daquele homem que não se dobrava quando ele passava, porque ele era uma autoridade, e ele preparou uma forca para aquele homem. Só que o próprio Deus, o coração de Mardoqueu era atrelado, conectado com o de Deus, com a palavra de Deus, com os princípios de Deus. Ele amava o povo de Deus. Ele salvou até o rei. Ele viu, ele ouviu o pessoal tramando contra o rei, foi e denunciou a trama, e o rei foi salvo. E no momento certo ele achou o favor de Deus.
Amã achou que ia prejudicar Mardoqueu. Deus reverteu o quadro e fez Amã honrar Mardoqueu diante de todo mundo. Assim Deus faz comigo e com você, quando nós decidimos seguir princípios. O princípio do perdão, o princípio da semeadura, o princípio de não ser ansioso. Lembra o princípio que está estabelecido? De verdadeiramente confiar e acreditar em Deus. Não vos inquieteis com coisa alguma, antes as vossas inquietações sejam tudo conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o seu coração. Mas se eu não falo para Deus, Edileuza, o que acontece? Continuo ansioso. Se eu não compartilho com Deus, se eu não oro, se eu não faço petições, se eu não faço orações, se eu não declaro ações de graça, o que acontece? Continuo ansioso. E o princípio que eu deveria estar cumprindo e deveria estar colhendo os frutos dele, eu não estou aproveitando os frutos dele, não estou desfrutando deles. Por quê? Porque eu não estou cumprindo um princípio. Mas quando eu, você ou qualquer pessoa cumpre um dos princípios que está aqui registrado, isso por fé, irmão. Ninguém faz por fazer, nós fazemos por fé. Quando nós decidimos tirar os olhos, tirar o apoio do nosso conhecimento, da nossa sabedoria e nos apoiarmos em Deus, que é um princípio, confiar nele de todo o nosso coração. Provérbios 3 fala sobre isso. Quando nós nos apoiamos nele, quando nós confiamos a ele o nosso caminho, ele endireita as nossas veredas. Mas se eu não confio, se eu faço tudo com a força do meu braço, do meu conhecimento, do meu achismo, do que eu imagino, do que eu deduzo, do que eu estudei, o que acontece comigo? Eu deixo de desfrutar a colheita de viver os princípios de Deus. Mas quando eu decido obedecer, quando você e eu, quando nós decidimos obedecer, você pode não andar sobre as águas como Pedro andou. Você pode viver milagres ainda maiores, mais poderosos. Olha um exemplo claro e típico, quando nós usamos a fé, quando nós olhamos, e como o pastor Luiz ele nos explicou agora, quando nós nos baseamos nos nossos sentidos, nós deixamos de provar milagres, nós deixamos de ver maravilhas. Por quê? Porque, vamos falar primeiro o exemplo, para ficar ainda mais claro. Jesus ele está andando sobre as águas, os discípulos estão no barco acreditando que é um fantasma. Todos se lembram dessa história? Amém. E Jesus diz: sou eu, não temas. Pedro diz: se é o Senhor, manda que eu vá e ande sobre as águas, que eu vá até onde o Senhor está. Vem, Pedro. Pedro usa a pequenina fé, como Jesus falou que ele tinha pequena fé. A pequenina fé que ele tinha, ele usou e andou sobre as águas. É o que acontece com a gente. Nós começamos a provar milagres e maravilhas na área em que nós exercemos a fé. Quando os nossos olhos deixam de se apoiar, quando nós deixamos de nos apoiar na palavra que Deus nos deu, de andar sobre as águas, de viver aquele milagre, de acreditar que o casamento vai ser restaurado, que o filho vai sair da marginalidade, que a empresa vai ser restaurada, que as finanças vai haver uma mudança, que o ministério vai prosperar. Quando nós nos apoiamos na palavra que Deus nos deu, nós andamos sobre as águas, nós vimos, nós provamos de milagres, de maravilhas, porque estamos cumprindo um princípio, porque estamos vivendo e andando, confiando em Deus, que é um princípio, e nos apoiando na fé, na promessa que Ele nos deu. Quando os nossos olhos saem da palavra e olham para as circunstâncias, como Pedro olhou, Pedro sentiu o vento, Pedro ouviu o mar agitado, Pedro temeu, e o que aconteceu? Ele afundou. Como muitos de nós já aconteceu, como já aconteceu com muitos de nós em diversas circunstâncias. Nós estávamos determinados, ousados, acreditando, confiando, apaixonados que a promessa ia acontecer, que o milagre ia acontecer, e os anos se passaram, e muitos de nós deixaram até de lembrar a Deus da promessa que Ele nos fez.
Quantas vezes isso já aconteceu com você? Você estava andando sobre as águas. Você estava provando o milagre. Você estava provando os prodígios de Deus na sua vida. Portas se abrindo, milagres acontecendo. E de repente, uma porta se fechou. As críticas começaram. O diabo te bombardeou com dúvida, dizendo que se Deus estivesse no negócio, você não ia enfrentar aquela oposição. E outras guerras mais, e outros dados inflamados mais, de forma direta pelo diabo, ou de forma indireta através de alguém, ou através das circunstâncias. E nós deixamos de nos apoiar, deixamos de viver milagres e maravilhas. Por quê? Porque deixamos de nos apoiar, deixamos de nos apoiar na palavra, na promessa, deixamos de nos apoiar no firme fundamento que é a fé, que nos faz viver milagres, prodígios, sinais. Se lembra o que Hebreus 11:6 fala? Que nós precisamos ter fé e acreditar que Deus é o nosso galardoador. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos ter fé, porque se nós não tivermos, isso desagrada o coração de Deus. Se lembra o que Deus fala na sua palavra? O meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. E o que acontece com as pessoas às vezes? Retrocede. As guerras vêm, os obstáculos vêm, as críticas vêm, as tribulações vêm, o medo vem, a dúvida vem, a desorganização vem, o desequilíbrio vem, e a pessoa não dá um ponto final naquilo, não trata aquilo, não cuida daquilo. O que acontece? Afunda. Assim como Pedro afundou. Aí Jesus foi lá e, assim como Jesus faz comigo e com você: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mulher de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu não te prometi que ia fazer. Eu não te prometi que você seria. Eu não te prometi que você faria. Eu não te prometi. Continua acreditando. A alguns Deus atrelou a vida financeira com a vida ministerial. Esses estão ainda mais num nível de muito maior responsabilidade. Às vezes entram em desespero, dizendo: minhas finanças não crescem, não rompem, não prosperam. Não sabendo ele, ou esquecido ele e ela, que o ministério dele está atrelado à vida financeira. E se ele não cuidar do ministério, a vida financeira não prospera, não cresce. Às vezes são decretos específicos que Deus dá a pessoas específicas. E quando a pessoa deixa de cumprir a palavra, a promessa, o princípio, a pessoa deixa de provar. Quando a pessoa decide acreditar, vive o que Sadraque, Mesaque e Abednego viveram. Quando entraram na fornalha, quantas vezes isso já aconteceu com você? Não foi numa fornalha, mas foi numa briga, numa contenda que armaram contra você, e você foi achado inocente. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Você passar por ruas perigosas, que você nem sabia que era perigosa, e você passar ilesa. O assalto acontece no ônibus, todo mundo é roubado, ou quase todos são roubados, menos você e aquelas pessoas que decidiram orar e pedir a Deus para serem livres. Quantas vezes eu lembro de uma cena muito interessante. Eu entrei no ônibus e ia para o fundo. Eu contei isso aqui uma vez. Ia para o fundo do ônibus, naquelas cadeiras mais altas, e Deus falou: sente aí na frente. Eu sentei. Confiei na palavra que Ele me deu. Deus me fez entender que era Ele, e eu sentei. Aqui pertinho entrou uma equipe, irmão. Saiu roubando todo mundo que estava atrás de mim, e eu não fui roubado. Aí todo mundo desce, meu Deus, aquela gritaria. Meu Deus, obrigado, Deus, obrigado. Palavras que Deus te dá. Meu casamento foi baseado em promessa, em fé. Nem conhecia a Tayane, e Deus disse: essa é a mulher com quem você vai se casar. E eu orei, clamei, falei com Deus e pedi durante anos, até as coisas começarem a acontecer, até conhecê-la, até nós começarmos e iniciarmos um relacionamento. Mas também já tropecei na fé e já senti medo, como você também já sentiu. Deixei de ver milagres acontecendo na minha vida porque eu tive medo, e não usei a fé, e não me apoiei na palavra,
e não me apoiei na promessa dele e deixei de ver milagres, deixei de viver. E Deus um dia, Ele teve misericórdia de mim e disse: você deixou de viver milagres, filho, porque você teve medo. Eu falei: meu Deus. É o que acontece comigo e com você. E tudo isso serve de aprendizado. Por quê? Somos seres humanos, fadados a acertar e errar, a viver dias bons e maus. Então temos que viver mais acertando do que errando, aprendendo mais com os erros das outras pessoas do que com os nossos próprios, porque assim agimos com sabedoria e inteligência. Se fulano errou naquela área, eu sei que ele errou naquela área, e ele está colhendo os frutos de ter errado naquela área. Eu tenho que olhar, analisar, ver no que eu estou errando, se eu estou cometendo o mesmo erro que ele, que ela, e corrigir. Me voltar para a palavra de Deus e ler, estudar ela e aplicá-la, ou tentar aplicá-la na minha vida e fazer a comparação. Eu estou vivendo esse princípio? Não. Esse princípio eu nem sabia. Meu Deus. E agora? Agora você passa a viver o princípio. Se lembra o que Jesus falou? Mateus capítulo 6, no finalzinho ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Jesus, ele estava dizendo para nós não ficarmos ansiosos, nem preocupados com coisa alguma, com o que iremos comer, beber, se vestir. Ele disse: se preocupe primeiro em buscar o reino de Deus. Por que Jesus falou isso? Porque quando nós buscamos o reino de Deus, buscamos de Deus a direção, o nosso dia é diferente. Quando você faz dele a sua prioridade, você acorda, e ao invés de você acessar as redes sociais, ao invés de você assistir a televisão, você vai falar com aquele que conhece a sua vida, que sabe o que vai dar certo, o que vai dar errado. E você ora a ele, fala com ele, ele ministra o seu coração. Filho, cuidado com isso. Pode ser na hora, pode ser no caminho, pode ser no problema, porque você se apoiou nele, você foi buscar a face dele, você foi derramar a sua ansiedade, os seus medos diante dele. Ele te renova, ele te fortalece, ele traz de volta o equilíbrio sobre a sua vida, e ele te direciona em cada área e aspecto da sua vida. Recente eu assisti uma ministração de Luciano Subirá. Deus repreendeu ele porque ele estava com a vida completamente desregrada, a vida alimentícia. Ele não estava se cuidando, ele estava comendo muita besteira. E ele disse que Deus chamou a atenção dele. Antes de eu melhorar a minha alimentação, Deus também chamou minha atenção, porque eu estava comendo muita besteira. E chamou a atenção numa enfermidade que veio sobre mim. E Deus trouxe uma palavra de sabedoria ao pastor, mandando eu comprar um remédio específico. E quando eu comprei, indo em direção à casa, a minha casa, Deus, ele ministra meu coração: sua alimentação está completamente desordenada, está na hora de você se cuidar. E eu comecei a me cuidar, comecei a eliminar aquilo que eu comia, aquilo que eu fazia. Por quê, irmão? Porque a vida de algumas pessoas são ceifadas antes do tempo, porque se descuida, não cuida da alimentação. No mundo do espírito está orando, está jejuando, está clamando a Deus, e Deus está dizendo: não, cuida do seu corpo. Você é templo do Espírito, se alimenta corretamente. Ei, não seja glutão, não seja dado a isso. Cuidado com isso. E o que acontece quando nós não fazemos, quando nós não obedecemos, quando nós não cumprimos? Quantas pessoas cometeram suicídio com alimentação? Quantas pessoas? Mas Fred, suicídio? Se você começa a comer gordura, o que acontece, Pedrão? Quando alguém come muita gordura, comida salgada, doce demais, acontece o quê? Espera aí, vamos ouvir. Isso daqui é interessante para os que estão aqui na casa, estão lá na live também. Pedro era da área médica, irmão. Então vamos falar com alguém que tem evidências médicas na área de saúde. O que acontece? Shalom, igreja. O que acontece, Pedrão, quando alguém faz isso? A pessoa vai começar a ter um excesso de peso, vai começar a acumular gordura no corpo,
provavelmente desenvolver doenças cardíacas, hipertensão. E o fim dessa pessoa, Pedrão? O fim dessa pessoa, ou acamada por causa de isso pode causar um AVC, ou até mesmo a morte. Você acha que isso é sério? É sério. É mais sério do que às vezes a gente leva em consideração. Quando nós decidimos levar a palavra de Deus a sério, irmão, verdadeiramente nós começamos a viver uma vida extraordinária em todos os aspectos da nossa vida. Quando nós pegamos essa chave mestra que é a fé e começamos a encaixar ela nos princípios, no princípio da semeadura, ó. O que eu semear, eu vou comer, eu vou colher. Se eu semear bondade, eu vou colher bondade. Se eu semear malignidade, eu vou colher isso. Se eu semeio roubo, mentira, engano, eu vou colher os frutos disso. Mas se eu semeio bondade, benignidade, fidelidade, honra, eu vou colher os frutos disso. Se eu semeio uma má alimentação no meu corpo, se eu me trato com desrespeito, eu mal descanso, eu vou colher o fruto disso. Como Pedro falou, um AVC, um ataque cardíaco, suicídio, morte antes do tempo. Mas quando levamos a sério a palavra de Deus, que tem resposta para tudo, que pode te dar a direção certa para mudar qualquer área e aspecto da sua vida. Você pode dizer, mas a área relacional, espiritual, emocional, financeira, o que você precisar, está ali a resposta e a direção. Estão ali princípios que nós precisamos viver, que nós precisamos cumprir, para provar dos frutos que esses princípios, eles proporcionam para mim e para você. Se eu decido usar isso, irmão, eu vivo uma vida diferente. A minha vida se tornou diferente quando eu fiz pequenos ajustes. Eu fui na casa do pastor, eu estava desviado da presença de Deus. O pastor Luiz, ele disse: se você não consertar a sua vida, nada vai mudar. Vai ser daí para pior, Fred. Estou falando com minhas palavras que o pastor Luiz fala de forma mais elegante, mais bonita, né? Ele tem aquele cuidado de falar com a gente para não assustar. Aí eu comecei a me ajustar, com auxílio, com ajuda, com conselhos, com choros, com lágrimas, com imposição de mão, acertando, errando e continuando, perseverando, insistindo, pedindo ajuda quando precisava, pedindo perdão quando errava com alguém, liberando perdão quando alguém falhava comigo. Às vezes fiquei ressentido com pessoas, às vezes demorou para liberar perdão, às vezes foi rápido, às vezes demorou, mas foi um princípio que quando Deus, Ele começou a chamar a atenção, do quão é importante nós seguirmos os princípios e colhermos os frutos, para colhermos os frutos certos. Quem quer colher desgraça, destruição, fracasso, falência? Quem? Divisão, separação? Quem? Tristeza, angústia, amargura, ansiedade? Quem? Quem quer colher isso? Quem quer colher um ataque cardíaco, um AVC? Quem quer? Se nós não queremos colher isso, o que é que nós estamos semeando? Para colhermos fidelidade, honra, prosperidade, crescimento, restituição, renovação de Deus, portas abertas, você entrando pelo vale da sombra da morte, saindo de lá ileso, você entrando na cova dos leões, saindo de lá ileso, você entrando na fornalha, saindo de lá ileso, porque Deus, Ele está te guardando, te protegendo, porque a sua confiança está apoiada nele. Então Ele faz de você, Ele faz com que você esteja guardado no jardim secreto dele, Ele se torna a sua sombra e a sua direita, porque a palavra dele diz que isso acontece. Você se torna inabalável, porque a palavra de Deus diz que você se torna inabalável quando você decide acreditar nele, confiar nele. Quando você decide perdoar, você se torna apto para ser perdoado por Deus. Você é liberto do rancor, do ressentimento. Quando você semeia os frutos que a Bíblia diz que nós devemos semear: alegria, paz, longanimidade, benignidade, amor, temperança e tantos outros, nós colhemos esses frutos. Quem gostaria de viver uma vida mais feliz?
Quem gostaria de viver uma vida mais em paz? Amém. Então precisamos plantar de maneira correta. Precisamos viver os princípios. Precisamos usar a fé para viver os princípios. Usar a fé para se apoiar e acreditar que esse princípio nós vamos colher. Ainda que o diabo tente lançar na sua mente: ó, está demorando, será que vai acontecer? Ó, já tem tanto tempo, Deus te prometeu isso aqui, será que ainda vai acontecer? Você levanta o escudo da fé, que a palavra de Deus diz que aplaca e pode aplacar com qualquer dardo inflamado do maligno. Além de te defender, além de te proteger, faz você viver milagres e maravilhas, prodígios e sinais. Quem gostaria de viver assim? Eu acredito que todo mundo gostaria de viver mais feliz, mais próspero, mais em paz, no casamento, na vida espiritual, na vida emocional, na vida relacional, no trabalho, na sua empresa. Todo mundo gostaria de prosperar, de viver em paz, de viver mais feliz, de viver mais alegre. O que Deus nos chama a atenção é, Ele diz assim, ó, vive a palavra, em outras palavras, vive a palavra, vive os princípios. Decide obedecer, decide se submeter para viver a vida mais extraordinária que você poderia imaginar. Deus, Ele faz além do que você pode pensar e imaginar, irmão, porque Ele é o seu Deus. Se Ele não poupou o seu próprio filho, se lembre disso. Quando o diabo tentar gerar em você dúvida, incerteza, insegurança, dizer que você não é merecedor, lançar em você acusação, ainda que a palavra diga que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, que você já foi justificado por Ele, que você tem a mente de Cristo, ainda que a Bíblia diga tudo isso, e você por um instante ceda à voz do diabo, ou você cedeu, decide outra vez levantar o escudo da fé. Decide outra vez acreditar em Deus e na sua palavra. Decide outra vez lutar pelos sonhos que Deus te deu, pelas promessas que Deus te fez. Decide outra vez verdadeiramente perseverar e lutar para viver cada princípio, para usar essa chave, a chave da fé, a chave mestra que vai abrir portas extraordinárias da sua vida, que vai fazer você viver milagres, prodígios, sinais que você nem imaginava que poderia acontecer. E quando você olhar para trás, você vai dizer, como aquela música diz, foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Meu Deus, eu nunca teria conseguido fazer isso. Foi a mão de Deus. Podemos cantar essa canção essa noite? Amém. Vamos lá, levitas. Vamos cantar essa canção, vamos nos colocar de pé. A sua vida é assim.